Glória a Deus. Meu futuro está seguro em ti. Não falhas em tuas promessas. 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 Glória a Deus, querida. A gente vai começar a palavra agora com o professor de escatologia. O nome dele é Gabriel. Então, assim, eu tô fazendo escatologia no Rema. O cara é top mesmo. Eu tô colocando a responsabilidade, hein? Mas, assim, qualquer dúvida que você tiver, cara, pergunta. Porque ele é fera em responder, te dá a base bíblica pra isso. Ele é muito bom mesmo. Então, assim, Gabrielzito, vamos lá? Bora, então. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Eu vou dar uns gritos assim, viu? Então você já fica aí ligado. Aleluia. Olha só, vocês trouxeram a sua Bíblia? Ou aplicativo, né? Também serve, amém? Faça o seguinte, nós vamos fazer uma confissão de fé. Amém? Aleluia. Ou aplicativo ou Bíblia, erga na altura que você puder aí e diga assim: essa é a minha Bíblia. Sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Nessa noite serei ensinado pela palavra de Deus. E corajosamente eu declaro que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Agora bem forte, por favor, vamos lá. E eu nunca mais serei o mesmo. Aleluia! Pode sentar, glória a Deus, e abra lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Aleluia! Romanos 8, 28, onde está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam ao Senhor aqui? Aleluia! Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segura aí um pouco. Primeiramente eu quero agradecer aí o convite ao Diego e, me ajude, Carol, perdão. O Diego e a Carol, muito obrigado mesmo pelo convite de estar ministrando aqui para essa turma maravilhosa, poderosa em Deus. Amém? É uma honra estar aqui com vocês. Realmente é muito bom. Nunca vim em Florianópolis. É a primeira vez. Eu sou pernambucano, certo? Então foi uma viagem aí longa. E cara, que bom estar aqui. Por quê? Porque tem uma família de Deus minha aqui. Você nem me conhece? Não importa, a gente tem o mesmo pai. E estamos nos conhecendo agora. Aleluia. Tá certo? Então meu nome é Gabriel. Sou pernambucano, como já falei. Tenho uma esposa linda paraibana. Aleluia. E o nosso filho, eu acho que vai ter outra nacionalidade. Possivelmente. Então vai ser uma misturada na nossa família, em nome de Jesus. E, irmãos, eu recebi a responsabilidade de trazer um pouco da palavra de Deus para você nessa noite sobre propósito. Amém? E Deus, Ele colocou algumas coisas no meu coração. Nós lemos esse texto de Romanos 8, 28, e olha só que interessante, ele termina o versículo dizendo: aqueles que são chamados segundo o propósito. Então o primeiro ponto, chamado e propósito não é a mesma coisa. Amém? Ficou claro isso aí? Chamado e propósito não é a mesma coisa. Eu sei que às vezes nós nos referimos a essas duas coisas como se fosse a mesma coisa. Não é verdade? Qual é o meu chamado? Deixa eu te falar uma coisa. O que é propósito? É aquilo para o qual você nasceu para fazer. Amém? E o que é chamado? Carol, vem cá. O que é que eu fiz? Chamei. Amém? Pedro, vem cá. Diego, vem cá. Eu estou chamando. Então chamar é só isso. É quando Deus, Ele convoca você para cumprir o propósito. O propósito você nasce com ele, o chamado ainda não. Vamos ler comigo Atos, capítulo 7. Olha só que interessante. Você já ouviu falar da história de Moisés? Sim? Amém. Esqueça aquele filme da Disney, tá um bocado de coisa errada lá.
É melhor ler a Bíblia, tá bom? Glória a Deus. Gênesis, é melhor ler a Bíblia. Êxodo, é melhor ler. Deixa a novela para lá, misericórdia. Atos 7, 22 ao 25, diz assim: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de quantos anos? 40. Então ele já era um homem bastante adulto, maduro. Amém? 40 anos. Veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Segura aí. A gente vai continuar lendo. Veja, Moisés, ele entendia o seu chamado. Aliás, desculpa, o seu propósito. Amém? Ele entendia o seu propósito. Ele sabia para o que ele nasceu. Porque ele está dizendo aqui, ó, ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus iria livrar pelas mãos de Moisés. Livrar aquele povo, acabar aquela escravidão pelas mãos de Moisés. Agora eu vou te contar uma coisa. Moisés não foi chamado para fazer isso naquele momento. Ele conhecia o seu propósito, mas Deus não chamou ele para fazer isso naquele momento. E por causa do propósito que ele já conhecia, mas ele não entendia o tempo, ele não entendia ainda o chamado de Deus para a sua vida, quando deveria fazer aquilo, quando deveria cumprir aquele propósito, ele foi lá, defendeu seu irmão, que na verdade não era irmão de sangue, certo? Da mesma mãe, do mesmo pai, era um compatriota seu. Ele foi lá, defendeu e matou o egípcio no percurso. Agora vai comigo no versículo 29 de Atos 7. Essa é a consequência do porquê Moisés foi fazer aquilo que ele nasceu para fazer, mas no momento errado. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então preste bastante atenção. Você sabe que Moisés, ele foi colocado por sua mãe em um cesto dentro do rio. Amém? A filha do faraó o resgatou dali e chamou, sem saber, a própria mãe de Moisés para que ela amamentasse o bebezinho e cuidasse dele nos primeiros anos de vida. Mas todo o restante da vida de Moisés, sua juventude, sua adolescência, tudo foi debaixo das orientações da sua mãe egípcia, porque ele foi adotado por ela. E ele se tornou filho da filha de Faraó. Amém? Aleluia. Mas ele sabia que ele era hebreu, porque ele tinha consciência de que aquele povo ali que estava sendo escravizado era o seu povo. E por isso que ele foi ajudar aquele homem. Amém? Mas porque ele não entendeu, ele teve que fugir. Porque ele não entendeu o chamado, ele não esperou ser chamado, não entendeu o tempo certo, ele teve que fugir. E sabe quanto tempo mais ele passou no deserto por causa disso? Mais 40 anos. Mais 40 anos no deserto. E aí você vai comigo em Êxodo 3, segundo livro da Bíblia. Olha só isso aqui que interessante. Versículo 1 ao 4. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. Irmãos, onde Deus colocou Moisés? No palácio de Faraó. O propósito de Moisés estava alinhado com o palácio de Faraó. Ele não deveria estar no deserto. Ele não deveria estar apacentando ovelhas. Não era esse o propósito.
Mas porque ele meteu os pés pelas mãos, ele fez o que não devia, ele estava no deserto. Não devia nem ter um cajado na mão dele, Carol. Aleluia. E aí Deus chama Moisés. Moisés, eis que eu vou te levar de volta para o Egito. Não, Senhor, não, para quê? Porque você vai libertar o povo. Moisés já sabia, mas ele tinha esquecido o propósito. Tinha deixado para lá. Não, deu errado. Não, você vai falar e você vai libertar o povo. Mas eu tenho a língua pesada. Eu não consigo falar. E algumas pessoas acham que Moisés era gago. Não, Moisés não era gago. Moisés, ele passou 40 anos falando a língua dos escravos, a língua do deserto de Midian, que não era a língua dos egípcios mais. Você entende isso? Então ele não estava mais falando egípcio, porque ele não precisava mais fazer isso. Passe 40 anos sem falar português, morando em outro país, morando em outro lugar, você vai ver que vai ter um pouco de dificuldade ainda. Se você não falar mais, vai ter um pouco de dificuldade. Eu já vi algumas pessoas passando por isso. E veja, ou então qualquer idioma que você já saiba, além do português, tem que praticar. Tá pesado, Deus. Minha língua é pesada. Eu não consigo mais falar. E sabe, Deus, ele dá alguns sinais a Moisés. Ele manda Moisés colocar a sua mão na sua túnica, debaixo da túnica, no seu peito, e tirar. E a mão de Moisés estava leprosa. Isso era um sinal para fazer diante de Faraó. Bota de novo, tira, está curada, está sã. Outro sinal, pega o teu cajado, Moisés, joga no chão. E ele faz isso. E o cajado vira o quê? Quem sabe dizer? Hã? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Uma cobra, glória a Deus. Uma serpente. E aí, ele obviamente vai se assustar com um negócio daquele. Uma vara se tornar uma serpente não é uma coisa que você vê todo dia, concorda comigo? Aleluia. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai pegar uma cobra, você pega por onde? Você sabe dizer? Quem sabe dizer? Se você fosse pegar, né? Pela cabeça. Aí Deus manda ele estender a mão e pegar pela cauda. Isso não é uma coisa muito inteligente de você fazer, não. Faça não, viu? Mas às vezes Deus ele pede coisas tão tolas para mim e para você, mas que são tolas somente aos nossos olhos. Mas é poderoso. É isso o que vai mudar a história. Porque Deus ele usa as coisas tolas para confundir as sábias. Ele usa as que não são para confundir as que são. Aleluia. Deus ele não está preso à regra de ninguém. Aleluia. E aí Moisés pega e se torna de novo um cajado. E como eu disse, esse milagre deveria ter sido feito diante de Faraó. Mas Moisés fica dando desculpas a Deus. E aí Deus diz, tudo bem. Chama Arão. Arão vai ser como você, diante de Faraó. E você será como eu, diante de Arão. Tudo bem por você? Você aceita assim? Tudo bem. Moisés aceita. Quem transformou, irmãos, o cajado em serpente diante de Faraó? Não foi Moisés. Quem transformou a água em sangue? Não foi Moisés. Foi o cajado de Arão que fez isso. Mas deveria ter sido o cajado de Moisés. Mas porque no momento em que ele foi chamado por Deus, ele ficou com medo de fazer o que deveria ter sido feito. Outro teve que ser colocado ao lado dele para fazer o trabalho dele. Mas você concorda comigo que Moisés não foi descartado? Moisés continuou do lado de Arão. Aleluia. Mas deixa eu voltar à história do cajado de Moisés. Já conversamos aqui. Ele não deveria estar no deserto. Ele não deveria estar apacentando ovelhas. Ele não deveria estar com aquele cajado. Amém? Ele estava fazendo aquilo porque ele desobedeceu. Aliás, ele meteu os pés pelas mãos. Ele fez o que não deveria ter feito naquele tempo. Aleluia. Ele quis adiantar o propósito. E isso é perigoso. Mas Deus tinha um plano de remir o cajado de Moisés. Porque naquilo em que o diabo te envergonha, irmãos, é exatamente nisso que Deus vai te honrar e te exaltar. Mas deveria ter sido redimido diante de Faraó e não foi. Mas não tem problema. Deus ele coloca Moisés diante de um mar fechado.
um povo confiando nele, esperando no Senhor. Atrás do povo, uma coluna de fogo. Atrás da coluna de fogo, os carros de Faraó. Meu Deus, e agora? O que eu faço, Senhor? Por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E Moisés ergue o seu cajado. E naquele momento o cajado de Moisés é redimido. Aleluia. Aquilo que era sua vergonha demonstrou o poder de Deus em ação. Aleluia, glória a Deus. E sabe que você percebeu uma coisa? Que ele saiu do palácio, não foi? Porque fez o que não deveria ter feito. Deus colocou ele lá de novo. Ele esteve ou não esteve na frente de Faraó? Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o seguinte. Eu e você, nós temos um propósito. Eu e você temos um porquê que nascemos. Mas nós precisamos também entender qual é o tempo de entrar neste propósito. E enquanto nós não entramos neste propósito, nós devemos servir e honrar ao Senhor naquilo que Ele coloca nas nossas mãos para fazer naquele momento. Aleluia, mas quando for o momento do chamado, irmãos, não tem exército que te pare. Não tem mar que te pare. Aleluia. Glória a Deus. Você vai avançar. Amém? Agora, ao lado de Moisés estava Arão, como nós já vimos. Olha só que interessante. Êxodo 32, versículo 1 ao 6. 32, 1 ao 6 de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ele estava lá recebendo as leis de Deus, os 10 mandamentos. Acercou-se o povo de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Segura aí. Porque eles estavam temerosos a respeito do que aconteceu com Moisés. É porque Moisés estava 6 dias na presença do Senhor em cima do monte, cercado com uma nuvem de glória. E eles não sabiam o que aconteceu com Moisés. Agora isso é interessante porque somente no final desses dias é que Deus falou com Moisés. Talvez Deus chame você para fazer algo, para buscá-lo. E Ele não vai falar com você logo de cara, logo de primeira. Ele quer que você persevere. E na perseverança Ele vai falar com você, amém? Mas aí o povo ficou com medo. Cadê Moisés? Arão, faz Deus para nós aí. Faz deuses para nós. Continuando. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Aleluia. Enquanto o líder estava buscando Deus, o vice-líder estava desviando o povo. Já pensou? Meu Deus. Ele não somente estava desviando o povo, como estava mudando o Deus do povo. E ele fez um bezerro de fundição. Esse é o teu Deus. Você sabe que a imagem do bezerro é a imagem de um Deus egípcio também? E esse povo veio lá do Egito. Ele estava indo lá atrás, de onde Deus tirou aquele povo e trazendo de volta. Não dava para o povo voltar, a gente faz o Egito voltar para eles. Aleluia. E aí, Deus diz a Moisés: é o seguinte, o povo está desviado, e eu vou extirpar tudinho, e vou fazer uma nova descendência de você. E Moisés clama pelo povo, e Deus não derrama o seu juízo. Amém? Quando Moisés desce, a primeira coisa que ele faz é derrubar as tábuas da lei, ficar profundamente irado e dizer: vou matar tudinho. Porque ele viu o que o povo estava fazendo. E ele sentiu a dor, a tristeza e a indignação de Deus naquele momento.
E quem foi que fez aquele bezerro mesmo? Quem foi? Arão. Mas você conhece um pouco da história de Arão e sabe que ele foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel? Sim ou não? Quantos aqui sabiam disso? Sabia não? Arão foi o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Tudo bem? E da descendência dele vieram outros sacerdotes. Deus não extirpou a linhagem de Arão por causa do pecado de Arão. Qual era a função do sumo sacerdote? Apresentar o pecado do povo diante de Deus. Deus escolheu o maior traidor que teve do povo de Israel e que se arrependeu de sua traição, se arrependeu de seu pecado, para apresentar o pecado do povo. Para que toda vez que ele fizesse isso, ele fosse humilde o suficiente para pensar no seu próprio pecado e ter misericórdia do seu povo. Não tinha ninguém melhor do que Arão para ser o sumo sacerdote naquele momento. Ele tinha um propósito, mas o seu erro não foi maior do que Deus, amém? O seu erro não foi maior do que o Senhor. E o Senhor restaurou Arão. O Senhor colocou Arão na sua posição que ele nasceu para ocupar. Irmãos, eu não sei o que é que já passou na sua vida. Eu não sei se talvez você não se sinta digno o suficiente para algumas coisas que Deus te chamou. Mas Deus, irmãos, aleluia, Ele é especialista em consertar qualquer coisa. Ele é especialista em mudar a nossa história. Aleluia. Para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Amém? Vamos mais alguns exemplos? Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Você já ouviu falar da história dele, né? Foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias no ventre do peixe. Aleluia. Versículo 1 ao 3 diz assim de Jonas, do primeiro capítulo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, que era o caminho contrário. Amém? E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Homem besta, né? Fugir da presença de um ser onipresente. Não tem como, irmão. Mas ele achou que tinha como. Eu vou fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. Porque onde você se escondeu, Deus já estava lá, te esperando. E ele foge. E o que acontece? Vem uma tempestade, sacode o barco, e aí vamos lançar sorte para saber quem é o culpado aqui. Quem foi que irritou os deuses? Aí Jonas se entrega. Não, fui eu. Pode me lançar na água que isso aqui vai parar. Aqueles homens temem a Deus. Temem o Deus de Jonas. Não, Deus não vai fazer nada com vocês. Pode me jogar. E eles prestam sacrifício ao Deus de Jonas para não serem destruídos e joga Jonas na água. Ai. E sabe, Deus não rejeitou Jonas, apesar de Jonas rejeitar o seu propósito e o seu chamado. Deus envia a sua misericórdia para engolir Jonas. A sua misericórdia, se o peixe não tivesse engolido Jonas, ele tinha morrido afogado no meio da tempestade. Foi 3 dias para chegar na margem. Como é que Jonas ia sobreviver? Não tem como. Engole Jonas. Dentro do ventre do peixe, do estômago do peixe, ele se arrepende. Ele clama a Deus e aí o peixe vai e cospe Jonas na praia. Mas não foi na praia de Nínive, porque Nínive não tem praia. Jogou na praia e ele ainda teve que caminhar vários quilômetros até a cidade. Bem que podia enviar uma águia gigante também e me levar, né? Tu fugiu de mim, rapaz. Vai ter que andar. Já trouxe na praia já. E aí Jonas vai. E ele prega dia após dia. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E o que acontece? Nínive se converte. Nínive se arrepende do seu pecado. Clama ao Senhor, sacrifica ao Senhor. Faz uma aliança com o Deus de Jonas. E aí, eu não sei se você já ouviu essa história, que Jonas fugiu porque teve medo. Alguém já ouviu isso?
Já? Isso não está na Bíblia. Se você ler Jonas inteiro, isso não está na Bíblia. Eu já ouvi muito isso. E aí eu fui ler. Sabe por que ele fugiu? Capítulo 4 de Jonas, versículo 1 ao 2. Após Nínive se converter, olha o que está escrito: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas estava irritado porque o povo foi salvo. Talvez Deus ele tenha um propósito para a sua vida. Deixa eu te contar um segredo. Deus ele nunca vai dizer o propósito todo de uma vez. Você vai viver as coisas que Deus vai te revelando, vai te chamando a cumprir, Deus vai te mostrando coisas a mais. Talvez alguma coisa que Deus te chama para fazer, você se desagrade. Mas é o propósito do Senhor. Cumpra o seu chamado. Tem pessoas que eles não querem, como Jonas, evangelizar outros, porque torce para um time diferente, porque vota no presidente diferente, porque tem uma ideologia diferente. Pode ser todo diferente, irmão, virado ao avesso. Deus ama aquela vida, Deus ama aquela pessoa. E o propósito sempre tem a ver com outras pessoas. Você já percebeu isso? Qual era o propósito de Moisés? Libertar o seu povo. Qual era o propósito de Arão? Sacrificar em favor do sacrifício do seu povo, do pecado do seu povo. Qual era o propósito de Jonas? Alcançar um povo que não era o seu. Nem tudo que Deus nos chamar a fazer, nós vamos dar pulos de alegria. Às vezes, Deus vai nos chamar para fazermos coisas que nós não vamos gostar muito, não. Esteja preparado logo. E diga ao Senhor: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, seja para o que for que o Senhor me chamar a fazer. Aleluia. Aleluia. Mas é muito perigoso. Irmão, perigoso é quem está contigo, irmão. Os anjos com a espada de fogo ali do teu lado. Aleluia. Perigoso é você, irmão. É por isso que o diabo te ataca. Porque se você não fizesse perigo ao diabo, para que te atacar? Agora, se ele não está te atacando. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu sou perigoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar de mais um. Saul. Você sabe que o povo de Israel não tinha rei antes de Saul? Sim ou não? Eles tinham apenas os seus juízes, os seus sacerdotes e pronto. Amém? Aliás, Sansão foi um juiz de Deus, que Deus levantou sobre a nação de Israel. E muitas pessoas elas têm dúvida a respeito de Sansão. Eita, e aí, Sansão se suicidou ou ele não se suicidou? Você sabe que Sansão está na galeria da fé de Hebreus 11? Está lá o nominho dele. Como é que Deus ia colocar o nome de Sansão na galeria da fé se ele fosse um suicida? Eu não acho que combina. Outra coisa, ele estava sem força, porque cortou os seus cabelos, ele traiu Deus, ele quebrou a sua aliança com o Senhor, certo? Perdeu a força. Quando ele é colocado entre as duas colunas, ele estava cego, estava tendo uma festa por causa dele, derrotamos o grande inimigo dos filisteus, vamos envergonhá-lo agora. Ele é colocado ali entre as duas pilastras principais, ele pede para ser colocado ali, me bota ali. O cabelo já estava grandinho de novo, e aí ele clama a Deus: Deus, me dá força só mais uma vez, que eu vou pegar tudinho aqui agora. E o que acontece? Deus dá a força a ele. Tu acha que Deus dá a faca para o suicida? É? O veneno, a arma? Sim ou não? Não, né? Então Sansão não se suicidou não, irmão. Sansão se sacrificou para vencer os inimigos de Israel, aqueles que eram inimigos de Deus. Mas tudo bem, vamos deixar Sansão para lá. Saul. O povo começa a clamar por um rei. Olha, as outras nações têm um rei, Samuel. Samuel era profeta e Samuel também era juiz. Foi o último juiz de Israel. Nós queremos aí um rei. Fala com Deus aí
E algumas pessoas elas têm a impressão que foi o povo que escolheu Saul, mas não, foi Deus. Foi Deus que escolheu Saul. Saul era alto, a Bíblia diz, era formoso à vista, parecia ser um homem forte também, mas era um homem extremamente vergonhoso, medroso. Ele nem queria muito aceitar o serviço, mas aceita e é ungido rei por Deus e por Samuel. Aí ele vira caba macho, né? Você sabe o que é caba macho? Homem corajoso, lá no Nordeste. Aleluia. Ele vira corajoso. Só que ele fica tão corajoso, que ele começa a fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer também. Ele começa a cumprir um propósito que não era o dele, era o de Samuel. Nunca cumpra um propósito que Deus não te chamou para fazer, porque isso vai causar destruição na sua vida. Olha só o que aconteceu. 1 Samuel 13, versículo 13 e o 14. Diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Por quê? Porque ele sacrificou a Deus no lugar de Samuel. Não devia ter feito isso. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando Deus te der um propósito, guarde. E cumpra só aquilo que Deus te mandou fazer. Não dê um passo além da perna. Não entre no quadradinho do amigo, cada um no seu quadrado. Ado. Glória a Deus. Veja, faça aquilo que Deus chamou para fazer. E ponto. Necessidade não é propósito. Está tendo uma necessidade ali, outra ali, outra ali, outra ali. Sempre vai ter uma necessidade ao seu redor, que você pode suprir ou não. Isso não significa que é o teu propósito. Saiba em Deus qual é o seu propósito, porque às vezes o seu propósito é algo que vai te impedir de suprir certas necessidades. Mas não te preocupa não, porque Deus tem outras pessoas para suprir, porque é o propósito delas. É por isso que Jesus diz: orem para que Deus mande trabalhadores. Porque cada trabalhador tem a sua função no reino de Deus. Amém? E sabe quem foi escolhido no lugar de Saul? Saul tinha um propósito. Saul foi chamado para cumprir esse propósito. Saul negligenciou o propósito. E o plano B, um marrequim, é uma pessoa pequena, chamado Davi, um menino, por volta de uns 14 anos, ruivo, a Bíblia diz. É chamado para ser ungido rei. É chamado para ocupar o lugar de Saul. Você entendeu que Davi não era para ser o rei? Como assim, Gabriel? Quem era para ser o rei? Saul, irmão. Saul. Não era Davi. Davi foi chamado para ocupar o lugar de Saul, porque Saul negligenciou o seu chamado, o seu propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele era o plano B, né? Digamos assim, entre aspas. Mas ele foi o maior rei que Israel teve. O maior rei de Israel. Ele foi um rei tão grande, tão grande, tão grande, que todo mundo que veio depois dele foi Salomão, filho de Davi. Jeroboão, filho de Davi. Roboão, filho de Davi. Não sei quem, filho de Davi. Tal, filho de Davi. Já era o bisneto, trisneto, quadrineto, sei lá o que mais. E todos eles eram chamados de filho de Davi, por causa da importância deste menino que se tornou o maior rei de Israel. Aleluia. Até Jesus foi chamado de filho de Davi. Não foi de Salomão. Foi de Davi. Não foi de Saul. Foi de Davi. Você imaginou que Saul deveria ter sido o patriarca de Jesus? Se ele não tivesse negligenciado o seu chamado? Irmão, agarre aquilo que Deus colocar na sua mão e não solte não. Porque Deus ele vai levantar outro para fazer. Aleluia. Mas aquilo que Deus tem para você é para você. Aleluia. Agora falando de Davi, eu sou tão pequeno. Sabe, Davi não se enxergava como pequeno. E ele era pequenininho mesmo. Quando
Golias apareceu desafiando e afrontando todo mundo, ele disse: quem é esse incircunciso? Vou pegar ele agora e vou dar a carne dele para os abutres. Quem é? Diga aí. E vai Davi, com um estilingue e 5 pedras, enfrentar um camarada que era soldado desde a sua mocidade, guerreiro desde a sua mocidade, todo equipado com lança, espada e escudo. E Davi ainda disse assim: eu vou pegar a tua espada e é com a tua espada que eu vou cortar a tua cabeça. Já imaginou? Ele não olhou para a sua estatura, ele não olhou para a sua pequenez. Maior é o Senhor dos Exércitos, e é Ele que vai te entregar na minha mão. Aleluia. Não fique espantado com as palavras de Davi, não era guerra, irmão. Infelizmente. Deus não planejou guerra no mundo, mas a guerra veio no mundo, infelizmente. Mas, para finalizar, tem uma última pessoa que Deus chamou. E ele não vacilou como Moisés, nem vacilou como Arão, nem como Jonas, nem como Saul. Eu estou falando de Jesus. Abra comigo em João 18:37. Diz assim: aqui Jesus estava diante de Pilatos, amém? Ia ser crucificado, aleluia. E diz assim, João 18:37, disse-lhe pois Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus sabia para o que ele nasceu. Jesus sabia para o que ele foi chamado. Jesus não teve medo do seu chamado. Jesus não deu desculpas como Moisés. Jesus não mudou o Deus do povo feito Arão. Jesus não fugiu feito Jonas. Jesus não fez aquilo para o qual não foi chamado como Saul. Ele permaneceu no seu propósito do início ao fim de sua vida aqui, antes da crucificação. Aleluia. E a Bíblia fala que Jesus confiou no Senhor. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo no Monte das Oliveiras, antes de ser crucificado. Ele teve um vislumbre de todo o sofrimento que ele ia passar, irmão, por mim e por você. E ele disse: Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo, seja feita a tua vontade, Senhor. E qual era a vontade do Pai? Era que Jesus cumprisse o seu propósito. Vai ter momentos na nossa caminhada, no nosso propósito, irmão, que vai ter barreira, vai ter dor, vai ter afronta, vai ter rejeição. Se rejeitaram Jesus, quanto mais você, beleza. Quanto mais eu. Mas ninguém gosta de mim. Irmão, às vezes vai ter pessoas que não vão gostar de mim e de você. Quando estava na escola, por ser cristão, eu era perseguido quando era adolescente. Que eu não queria ficar com as menininhas. Aí perguntava se era da pá virada, da munheca quebrada. Eu sou não, rapaz. Mas eu não vou ficar com ninguém. Porque quando Jesus voltar, eu não quero ficar, eu quero ir. Eu sei que Deus tem alguém para mim, e eu vou aguardar essa pessoa. Não tem para que eu ficar usando uma menina, outra e outra e outra, para satisfazer minhas vontades carnais, ou elas me usarem para satisfazer a dela. Não foi para isso que Deus me criou. E o pessoal me chateava com isso. Fala aí o que tu quiser. Mas eu não me afastei do propósito de Deus para a minha vida, por causa de um erro tão banal, tão pequeno, irmão, tão pequeno. Eu busquei a santidade. Foi fácil? Oh! Eu passei pela prova dando glória a Deus. Confiando no Senhor. Guarde seu coração, jovem. Guarde seu coração, adolescente. Que é jovem também. Confia no Senhor. Ele tem um futuro tão maravilhoso para você. E você vai cumprir. Você não vai morrer sem cumprir. Deus não vai deixar você partir desse mundo sem cumprir o teu propósito, irmão. E o seu propósito é grande, Deus, porque Deus não faz nada pequeno. E Davi olha, eu vou encerrar, tá? Davi olha
no Salmo capítulo 8, para o sol, para a lua, para as estrelas. E ele diz: quão grande são as obras das tuas mãos. O que é o homem para que você se lembre dele? Mas de honra e glória o coroaste. Eu e você somos a coroa da criação de Deus. De toda a criação, não existe nada nem ninguém que possa ser chamado de imagem do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você e eu, nós somos a imagem de Deus aqui na terra. Aleluia. Sabe por que o diabo quer te matar também? Quer te ferir também? Quer te enganar também? Porque ele quis derrubar Deus, mas ele não conseguiu derrubar Deus. Algumas pessoas dizem: porque o Satanás queria o nosso lugar. O diabo queria derrubar Deus e estar acima de Deus. Ele não conseguiu derrubar Deus, porque ninguém derruba Deus. E ele disse: eu vou derrubar a imagem de Deus então. Porque se eu derrubar a imagem de Deus, eu vou atingir Deus. Deus olhou assim: tá certo, Satanás. Pois da semente da mulher, eu vou levantar um que vai esmagar a sua cabeça. Aleluia. E Jesus veio, irmãos. Ele esmagou a cabeça de Satanás. Na cruz ele triunfou sobre todos os seus inimigos. Eu e você não temos inimigos que possam nos suportar, que possam nos parar, que possam nos deter. Confie no Senhor, que te amou e que te fez ser filho dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que eu vou encerrar com isso. Eu quero que você se levante. Leia comigo Romanos capítulo 8 de novo, só que o versículo 29. Onde diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não sei qual é o meu propósito, Gabriel, e agora? Eu acabei de ler um propósito aqui na sua vida: ser imagem de Deus, ser imagem de Jesus Cristo aqui na terra. Esse é o nosso maior propósito. Esse é o nosso maior destino final: sermos como Filho de Deus perfeito aqui na terra. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão precioso, rico de palavra. Pai, em nome de Jesus, que a palavra que aqui foi semeada, que aqui foi ministrada, Senhor, encontre um solo fértil no coração de todos nós. Aleluia. E que dê muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Que nenhum dos meus irmãos ache que é pequeno demais, ache que tem a língua pesada demais. Aleluia. Que nenhum dos meus irmãos ache que não pode cumprir aquilo para o qual nasceram. Porque se o Senhor lhes deu esse propósito, o Senhor também é fiel para cumprir. Aleluia. Que eles permaneçam firmes até a vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Trazendo mais pessoas, impactando vidas, transformando histórias. Uma consciência plena de quem eles são em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai.